Não dá. Podemos nos sentar. Vamos dar início à abertura da 5ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal e com a grata satisfação de todos aqui presencialmente, desejando, evidentemente, muita saúde para o nosso querido amigo e ministro Dias Toffoli, que está se recuperando bem, e faremos essa abertura, como de sempre, com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 5ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 3 de março de 2022. Presidência do senhor ministro Luiz Fux, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h16, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Obrigado. Não havendo nenhuma objeção, eu considero a ata aprovada e passo imediatamente ao primeiro processo da pauta, que é a ação direta de inconstitucionalidade 6630, requerente ao Partido Democrático Trabalhista, e a resenha é a seguinte, das sessões antecedentes. Após o voto do ministro Nunes Marques, relatou que julgar procedente o pedido formulado na ação direta e assim atribuir a interpretação conforme o artigo 1º, inciso 1º da linhas A e L da Lei Complementar 64 de 90, com redação dada pela Lei Complementar 135, e propunha a modulação dos efeitos, e pediu vista dos autos do ministro Roberto Barroso. Após o voto de vista do ministro Roberto Barroso, que divergia do ministro Nunes Marques, pediu vista dos autos do ministro Alexandre de Moraes. Então, o ministro Alexandre de Moraes devolveu a vista e a palavra está com Vossa Excelência. Antes de iniciar o julgamento, a eminente advogada pede a palavra para uma questão prévia, não é formal. Muito obrigada, senhor presidente. Inicialmente, antes de apresentar o requerimento, peço licença para Vossa Excelência para cumprimentar, fazer uma saudação especial às excelentíssimas senhoras ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, por ocasião da data de ontem, o Dia Internacional da Mulher. Vossas Excelências muito orgulham a todas nós, mulheres advogadas do Brasil. Muito obrigada. Senhor presidente, falo em nome do Partido Democrático Trabalhista, PDT, para formular um pedido de renovação das sustentações orais e pedir a que Vossa Excelência submeta essa questão de ordem à apreciação do plenário com base no artigo 134 do regimento interno dessa Corte, parágrafo 2º e 3º do regimento. Isso porque houve um pedido de... Aliás, houve a continuidade do julgamento após o ingresso de um novo membro nessa Corte, mas não só por essa razão, há mais 2 motivos relevantes para esse pedido de renovação. Esse caso impactará pelo menos 2 eleições, o pleito de 2020 e o pleito de 2022, e, além disso, a questão da modulação ou não dessa decisão, quando ela viola direitos, quando ela, na verdade, beneficia os direitos fundamentais dos candidatos, a não aplicação do artigo 16, nesse caso, ele transcende até a própria ação direta e se tornará uma exceção àquele precedente às viragens
de jurisprudência. Por todas essas razões, respeitosamente, pedimos a renovação da sustentação oral e para informar também a Vossas Excelências que tanto eu, advogada do autor, quanto o doutor Marlon Reis, que é o advogado dos dois amici curiae, já estamos aptos a realizar sustentações orais, assim, caso assim essa Corte entenda, sem que seja necessário uma nova publicação de pauta. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Ezequiele. Regimentalmente, o que se prevê é que, quando há um pedido de destaque, o processo volta ao plenário físico e aí sim há a sustentação oral nos moldes tradicionais. Mas aqui o julgamento se iniciou pelo plenário virtual, houve votação no plenário virtual, depois, então, houve um pedido de vista que se exteriorizou no plenário virtual, e aí houve um pedido de vista do ministro Alexandre, que solicitou que o apresentasse no plenário físico. Essa hipótese nós nunca enfrentamos sob um ângulo de concessão da palavra para sustentação oral. Então, como foi formulada agora a questão de ordem, eu particularmente entendo que não há oportunidade para essa sustentação oral, mas gostaria de ouvir os colegas. Então, vamos ouvir exatamente na ordem da votação. Vamos ouvir o ministro Alexandre Moraes, que trouxe pedido de vista, né? Obrigado, presidente. Cumprimento a Vossa Excelência, cumprimento aos ministros, ministra Carmen, ministra Rosa, todos os ministros, cumprimento também o Procurador-Geral da República, o doutor Augusto Aras, doutor Ezequiele, advogado. Presidente, eu aqui, com todo o respeito ao eminente advogado, acho que não há nem previsão regimental, nem necessidade da renovação. Não houve pedido de destaque. A verdade é uma sequência, após a vista e a devolução da vista do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, que divergia do relator, entendi por bem pedir vista para analisar. E pedir a Vossa Excelência a devolução aqui, em virtude do assunto, da importância já para as próximas eleições. Então, não há nada de diferente do que uma devolução de vista e a continuidade normalmente. É assim que eu me posiciono, presidente. Ministro, então, agora, pela ordem, ministro Nunes Marques. Como Vossa Excelência se posiciona? Boa tarde a todos. Senhor presidente, particularmente, eu não veria dificuldade nenhuma, mas, como bem lembrado por Vossa Excelência, em todos os casos que essa Corte se debruçou com hipóteses semelhantes a essa, não houve sustentação oral. O último caso, salvo engano, de relatoria do ministro Edson Fachin, o que Vossa Excelência fez foi oportunizar ao relator que fizesse um resumo para que todos pudessem relembrar e se localizar melhor. E não houve sustentação. Então, dos casos que eu participei e que tenho conhecimento, realmente, esse procedimento de devolução de vista no plenário, ele apenas prossegue o julgamento. Então, pela tradição do tribunal e até ulterior modificação do regimento, eu entendo dessa mesma forma. Como vota Vossa Excelência, ministro André Mendonça? Senhor presidente, saudação também às nossas estimadas ministras, estimados ministros, doutor Aras, doutora, representante do autor. Eu me manifesto no mesmo sentido já de Vossa Excelência e dos ministros que me antecederam. Eu fiz uma inversão na ordem, mas isso é de só menos importância. Como vota Vossa Excelência, ministro Edson Fachin? Acompanho Vossa Excelência. Como vota Vossa Excelência, ministro Luiz Roberto Barroso? Presidente, eu adoraria ouvir tanto a ilustre advogada quanto o representante dos amici curiae, e acho até que enriqueceria o julgamento. Porém, penso que seja um precedente negativo e, tanto quanto possível, nós devemos ter regras constantes, de modo que, lamentando, me manifesto também contrariamente à reabertura. Nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber, como se pronuncia? Senhor presidente, cumprimentando a todos, agradecendo em especial à procuradora do autor, que fez uma saudação tão gentil, pela data de ontem. Eu me manifesto na mesma linha de Vossa Excelência, dos colegas que me antecederam, embora também eu, como ministro Luiz Roberto,
acabou de ressaltar, tivesse muito gosto em ouvir a renovação das sustentações orais. Bueno. Ministra Carmen Lúcia. Pois não, senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, os senhores ministros, o senhor Procurador-Geral da República, senhores advogados, agradecendo como a ministra Rosa pela gentileza da doutora Schizzielli. Eu também, presidente, me manifesto exatamente como Vossa Excelência, até lembrando um dado, além da repetição deste tipo de comportamento, digamos que tivesse havido ali, nos votos que já foram tomados, alguém que se aposentou, que, na minha compreensão do regimento, não permite sequer o destaque, porque o regimento impede esse tipo de situação. O voto tomado do aposentado, que estava no exercício regular, não pode ser desfeito. Então, nem poderia recomeçar, porque senão nós anularíamos um voto que já foi dado no exercício pleno da ação. Essa é a razão pela qual também reforço o meu entendimento sobre a interpretação do regimento e, portanto, acho que há uma regularidade que não há por que desfazer aqui. Muito obrigada pela palavra. Muito obrigado, ministra Carmen Lúcia. Como vota Vossa Excelência, ministro? Presidente, boa tarde a Vossa Excelência. Cumprimento os eminentes pares, todos presentes, especialmente funcionários. Senhor presidente, os dispositivos regimentais que foram mencionados pela nobre advogada têm o sentido de permitir que um novo membro que ingresse no tribunal, que porventura não tenha ouvido as sustentações orais e se sentir inabilitado para votar, então ele pedirá para que as sustentações orais sejam renovadas. Existe uma outra hipótese que, a meu ver, a meu juízo, não é o caso, quando houver fatos novos que possam, eventualmente, alterar profundamente a situação fática, que não é o caso. Então, senhor presidente, reconhecendo o denodo, a combatividade dos advogados, eu me manifesto no mesmo sentido que Vossa Excelência, no sentido de não renovarmos as sustentações orais. Muito obrigado, ministro Ricardo Lewandowski. Vota a Vossa Excelência o decano, ministro Gilmar Mendes. Também, presidente, acompanho o encaminhamento que Vossa Excelência já fez e na linha da manifestação do plenário. Bom, então a Corte deliberou unanimemente, nós vamos iniciar o julgamento. Aí, se eventualmente houver a necessidade de esclarecimento de alguma matéria de fato, no curso do julgamento, aí, evidentemente, que a Corte é sempre aberta à participação dos advogados. Mas agora, definida a questão, vossas senhorias aguardarão a votação como de hábito. Tá bem? Senhor Muito presidente, obrigado. Cumprimentando Vossa Excelência, eu tenho um outro requerimento a fazer, que eu entendo ser uma questão anterior. Eu queria me dirigir, primeiro cumprimentando Vossas Excelências e também repetindo o gesto da colega Ezequiel sobre referência às ministras com relação ao Dia Internacional da Mulher, cumprimentando-as e parabenizando-as. Eu queria me referir, eu tenho nos autos também mandato do Partido Cidadania, que requereu, na peça 153, há tempos, o ingresso como amicus curiae também, sobre o que não houve despacho. Eu queria me reportar muito gentilmente ao senhor relator e ao senhor presidente sobre essa particularidade, se teríamos como solver essa questão. Agradeço. Bom, senhor presidente, eu trouxe alguns pedidos de amicus curiae eu já ia fazer essa intervenção antes do voto do eminente ministro Alexandre de Moraes, para trazê-lo diretamente. Isso evitaria, na hipótese de indeferimento, um recurso, talvez até a destempo de ser apreciado pela Corte. Então, resolvi trazer diretamente para que o plenário apreciasse. Pedido de intervenção no feito, proposto pelo Partido de Cidadania, alega a relevância do tema e também, na mesma peça, pleiteia a renovação das sustentações orais que acaba de ser indeferida. A minha posição em relação ao pedido é de indeferimento, né? E trouxe para poder ser apreciado por todos nesse momento. E aproveito a oportunidade, presidente, e solicito, da mesma forma como foi feito em todos os casos anteriores, que eu possa apenas fazer um pequeno resumo, não vou ler o voto, redistribuir o voto
hoje para todos os gabinetes, mas apenas um resumo antes do voto do eminente Alexandre de Moraes, assim como foi feito em todos os processos em que a vista foi devolvida em plenário. Com relação à intervenção do amigo Curi, IBA Marracio e IBA Disposício, aqui, o regimento não prevê essa possibilidade. Então, não tem razão de ser sustentação oral. Agora, é uma questão, vamos dizer assim, de generosidade judicial. O ministro Alexandre está com a palavra para proferir o voto vista. Excelência, concede a palavra antes ao ministro Nunes Marques para que faça a revisão? Lógico, sem nenhum problema. Eu fiz, por favor. Na turma temos feito assim também. Ainda ontem fizemos, ainda na terça-feira fizemos dessa forma. Eu ando com saudade das turmas, mas eu estou sem traquejo para conhecer esses novos hábitos. Mas estou com saudade. Então, o ministro Nunes Marques, Vossa Excelência pode fazer uma síntese para que nós retomemos o julgamento. Renovo os meus cumprimentos a todos os ministros, ao Procurador-Geral da República, os advogados presentes. Não vou tecer nenhum comentário a respeito do conhecimento da ação e faço um breve resumo relacionado ao mérito, né? O escopo dessa ação é expungir do ordenamento jurídico interpretação que assegure aos dispositivos impugnados o indevido alargamento da duração da incapacidade eleitoral do condenado, sob pena de se referendar a criação de verdadeira hipótese de suspensão, por tempo indeterminado, dos direitos políticos, o que, ao meu sentir, agride diversos preceitos da Constituição Federal, bem como da Convenção Americana de Direitos Humanos. Cuida-se, portanto, de solução legislativa arbitrária, introduzida pela Lei Complementar 135 de 2010, ao impor ao condenado o cumprimento de determinado período da pena, após a condenação por órgão colegiado, que não pode ser abatido do período de sua inelegibilidade. Está patente a imprevisibilidade do término do prazo de inelegibilidade, o qual fica sujeito à condição do réu não recorrer da sentença condenatória, bem como de fatores externos à sua vontade, como a interposição de recurso pela acusação ou ainda a mera demora na tramitação e no julgamento da correspondente ação. A teor da dicção dos dispositivos legais atacados está havendo flagrante menoscabo ao princípio mais elementar de toda a pena, nomeadamente o de que ela seja certa. Essa a lição contida na conclusão do célebre trabalho de César Beccaria, representante dos movimentos humanistas do século XVIII. O dispositivo impugnado, no ponto que interessa ao julgamento, tem a seguinte redação. Artigo 1º. São inelegíveis. 1. Para qualquer cargo, a linha E. Os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena pelos crimes. A princípio, o uso da preposição desde parece sugerir que o legislador tenha fixado o termo inicial do cumprimento da pena de modo claro, desde a condenação. Porém, quando se observa melhor o texto, vê-se que há uma ambiguidade, porque mais adiante a lei usa outras duas preposições, até e após, que também têm o sentido de fixação de tempo. Uma simples análise morfológica do texto é suficiente para perceber a sua incongruência manifesta. Quando se usa a preposição desde para fixar a abertura de um prazo, a par lhe cabe, para fechar o prazo, é a preposição até. Assim, desde o ponto A até o ponto B. O uso do após no dispositivo, segundo parece, veio da reprodução indevida do texto original, que previa a inelegibilidade para condenados por certos crimes, sempre depois do trânsito em julgado. A redação era esta. Os que forem condenados criminalmente com sentença transitada em julgado, pela prática de crime contra a economia popular, a fé pública, a administração pública, o patrimônio público, o mercado financeiro, pelo tráfico de entorpecentes e por crimes eleitorais pelo prazo de 3 anos após o cumprimento da pena. Constata-se que, na redação original da Lei Complementar 64 de 90, previa a duração da inelegibilidade tomando como termo inicial o fim do cumprimento da pena. Ao sofrer alteração pela Lei Complementar 135 de 2010, que previu a incidência da inelegibilidade a partir de momento anterior ao trânsito em julgado, que é a condenação por órgão colegiado, a Lei 64 de 90 passou a não ter mais um termo inicial certo para o início da inelegibilidade, porque tudo vai depender da sorte de cada processo. Vamos pensar nos intervalos de cumprimento da inelegibilidade em relação a certos atos do processo. O primeiro, condenação por órgão colegiado.
A partir da condenação do colegiado, inicia-se a contagem da inelegibilidade por 8 anos. A partir do trânsito em julgado, independente do tempo de transcurso entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado, reinicia-se a contagem de mais 8 anos de inelegibilidade. E, independente do tempo do trânsito em julgado até o final do cumprimento da pena, ao chegar ao final do cumprimento da pena, reinicia-se mais uma vez a contagem de 8 anos. Desde a condenação por órgão colegiado até o fim do cumprimento da pena, o réu permanece inelegível. Repito, durante todo esse tempo, que, aliás, é variável em cada caso, o condenado está inelegível. No entanto, e aqui, evidente e logicidade da lei, o seu prazo de inelegibilidade sequer começou a ser contado. Ora, como é que um indivíduo está inelegível, mas a sua inelegibilidade não é contada para abater no prazo a que foi condenado? Então, não se trata de uma pena incerta e cumprida clandestinamente pelo condenado. Com efeito, a partir da condenação por órgão colegiado, o indivíduo já está inelegível, por força do que está na nova redação da linha E do artigo 1º, inciso 1 da Lei Complementar 64 de 90. No entanto, paradoxalmente, o prazo da superação da inelegibilidade não está contando, porque a lei diz que ela só conta depois que a pena for cumprida. Então, isso significa que o cidadão está cumprindo a sanção de inelegibilidade, mas isso não é computado como cumprimento. Essa solução tem ainda o defeito de lançar o réu de uma ação penal num dilema insuperável. Se ele recorre da sentença criminal, protraindo o trânsito em julgado e, por consequência, o início do cumprimento da pena, irá dilatar sua inelegibilidade por tempo incerto. A alternativa a isso é não alargar ou não alegar nada contra a condenação, mesmo que haja algo a ser alegado, para começar rapidamente a cumprir a pena e, com isso, a contar o prazo para superar a inelegibilidade. Outra perplexidade é que pode ocorrer de um indivíduo ficar inelegível por muito mais tempo do que aquele previsto em lei como prazo de inelegibilidade, mesmo em condenações criminais no mínimo legal. Basta que o seu recurso, ou mesmo o da acusação, que vise aumentar a pena contra a decisão colegiada, demore para ser julgado pelos tribunais superiores, suponhamos, 8 anos. Essa demora, que é imputável unicamente ao Poder Judiciário, distende o prazo da inelegibilidade de maneira imprevisível. E, se a condenação prevalecer, o indivíduo, já inelegível desde a condenação pelo primeiro órgão colegiado, cumprirá a pena, suponhamos, de 2 anos ou os 8 anos de tramitação do processo após a condenação colegiada, já levaria 10 anos de suspensão de direitos políticos. E só depois começará a contar o prazo de inelegibilidade. O recurso da defesa sempre representa, nesse caso, um alto flagelo do condenado. E o recurso da acusação, por outro lado, sempre implicará aumento da inelegibilidade, mesmo que desprovido. A resposta para todo esse imbróglio é uma só. Tem de se admitir a detração da inelegibilidade cumprida após a condenação por órgão colegiado. Se o condenado por órgão colegiado está inelegível, ele já está, de fato, cumprindo a sanção e, como tal, tem direito de ter esse tempo contado no prazo de inelegibilidade. Apenas assim se pode garantir uma pena certa para o condenado e, simultaneamente, assegurar a eficácia imediata da sanção de inelegibilidade imposta por consequência de condenação por órgão colegiado. Dessa forma, iria estabelecer um marco único específico para que o início do prazo de 8 anos de inelegibilidade coincida exatamente com o tempo de inelegibilidade cumprido pelo condenado. Inexistência de risco à integridade da assim chamada Lei da Ficha Limpa. Afinal, mesmo que, conforme pretendido pelo autor da ação, a detração eleitoral venha a ser incorporada ao ordenamento jurídico, subsistirá a suspensão dos direitos políticos enquanto durarem os efeitos da condenação penal, conforme expressamente previsto na Constituição Federal, no seu artigo 15, inciso 3. Em face do exposto, senhor presidente, concluo, julgando procedente o pedido, atribuindo interpretação ao artigo 1º, inciso 1, a linha A e L da Lei Complementar 64/90, com a redação dada pela Lei Complementar 135 de 2010, conforme a Constituição, para admitir que, do prazo de inelegibilidade de 8 anos posteriores ao cumprimento da pena, seja deduzido o período de inelegibilidade decorrido entre a condenação por órgão colegiado ou transitado em julgado e o fim do cumprimento da pena criminal, de tal modo que tal inelegibilidade não supere 8 anos desde o início de sua eficácia. Declarar que,
em caso de a detração acima referida implicar o fim da inelegibilidade em data anterior ao término do cumprimento da pena criminal, o condenado não fica isento da aplicação da norma suspensiva dos direitos políticos, a que alude o artigo 15, inciso 3 da Constituição. Propõe, ademais, a modulação dos efeitos da presente decisão, de tal maneira que ela seja aplicável apenas aos pedidos de registro de candidatura posteriores ao deferimento da medida liminar na presente ação, 19 de dezembro de 2020, e aos processos de registro de candidatura das eleições de 2020, ainda pendentes de apreciação na data do deferimento da liminar, em qualquer grau de jurisdição, inclusive no âmbito do TSE e do Supremo Tribunal Federal. Julgo prejudicado o agravo interno interposto pela Procuradoria-Geral da República. Esse é o resumo, senhor presidente. Pois não. Muito obrigado, ministro Nunes Marques. Eu agora vou também dar a palavra ao ministro Luiz Roberto Barroso, que pretende fazer uma pequena retificação ao voto conferido pela virtual. Aí depois o ministro Alexandre finalmente... Estou à disposição, presidente. Foi o que o ministro Barroso me disse. Eu combinei com o ministro Alexandre antes. Aqui é reunião de mineiro, a gente já chega com tudo acertado nos aspectos processuais, porque no mérito cada um tem a sua convicção e geralmente só manifesta aqui. Presidente, eu primeiro cumprimento o eminente ministro Cássio Nunes Marques, que é o relator, e fez um voto profundo e uma reflexão relevante sobre a lei da ficha limpa, mas desde logo eu registro que tem uma posição divergente de Sua Excelência nessa matéria. E eu vou ser muito breve, presidente, até não tinha preparado esse voto, imaginei que fosse começar já com o ministro Alexandre, mas apenas para recapitular muito brevemente o meu, nós estamos aqui, portanto, discutindo a constitucionalidade ou não do dispositivo da lei da ficha limpa, que tem a seguinte dicção: são inelegíveis para qualquer cargo, artigo 1º, são inelegíveis para qualquer cargo, inciso 1, letra E, os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena, e aí vem o rol de crimes que geram essa consequência da inelegibilidade por 8 anos. Esse é o objeto da ação. Então, para situar o meu voto e os eminentes colegas, qual era a situação que existia antes da lei da ficha limpa? Antes da lei da ficha limpa, vigorava o artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal, que previa a suspensão dos direitos políticos em razão da condenação criminal enquanto durarem os seus efeitos. Portanto, a Constituição brasileira previa que alguém condenado criminalmente ficava com os seus direitos políticos suspensos enquanto durassem os efeitos da condenação. Portanto, no curso da condenação, esse indivíduo não poderia ser candidato a nada porque ele era inelegível por estar sem os seus direitos políticos. Isso era o que vigorava antes da lei da ficha limpa. Vem a lei da ficha limpa e agrava a situação das pessoas que já houvessem sido condenadas por determinados crimes, como os crimes contra a administração pública, peculato, lavagem de dinheiro, tráfico e outros crimes. E o que a lei da ficha limpa fez? Ela disse que as pessoas condenadas por determinados crimes, além de terem suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso 3 da Constituição, ainda tinham uma consequência suplementar: ficarem mais 8 anos inelegíveis. Essa foi a inovação da lei da ficha limpa. Além da suspensão dos direitos políticos durante o período da condenação, ainda haveria 8 anos a mais de inelegibilidade. Isso é o que foi feito, e esta previsão foi julgada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em acordo da relatoria de Vossa Excelência, ministro Luiz Fux. Portanto, não é a constitucionalidade desse dispositivo que está em jogo. O Supremo já disse que ele é constitucional. Nós estamos aqui discutindo a melhor forma
de se interpretar esse dispositivo. Na verdade, a melhor forma de se fazer a contagem desses 8 anos de inelegibilidade previstos nesse dispositivo. Portanto, não é uma mudança na lei da ficha limpa, a meu ver. A meu ver, é a interpretação que nós estamos fazendo. Eu vou dizer a interpretação que me parece correta e que, evidentemente, pedindo vênia aos que pensam diferentemente. Qual foi a interpretação que deu o ministro Cássio Nunes Marques, da qual eu, respeitosa e carinhosamente, estou divergindo? O ministro Cássio Nunes Marques, simplificando a posição dele no seu erudito voto, ele entendeu que o período de 8 anos de inelegibilidade se conta desde o momento da condenação por órgão colegiado ou de trânsito em julgado e atravessa o período da condenação. Portanto, ele entende que os 8 anos de inelegibilidade trazidos pela lei da ficha limpa se contam desde o momento da condenação e não após o cumprimento da pena. Portanto, ele faz absorver no período de suspensão de direitos políticos a inelegibilidade trazida pela lei da ficha limpa. Então, por exemplo, se o indivíduo for condenado a uma pena de 5 anos, tal como eu interpretei o voto do ministro Cássio Nunes Marques, foi condenado por 5 anos. Após o cumprimento da pena de 5 anos, ele ficaria mais 3 anos inelegíveis até completar os 8 anos. Portanto, ele incorpora na contagem do cumprimento da pena os 8 anos que a lei da ficha limpa mandava contar depois, ou pelo menos eu interpreto que mandava contar depois. E eu vejo 2 problemas na tese do ministro Cássio. Primeiro, ele torna a lei da ficha limpa inócua. Na verdade, a posição do ministro Cássio retroage ao direito que vigorava ao tempo do artigo 15, inciso 3 da Constituição. Ou seja, durante a condenação, os direitos políticos ficam suspensos. Só que o que a lei da ficha limpa quis fazer foi acrescentar 8 anos. Portanto, eu acho que não pode incorporar, de modo que, na prática, embora Sua Excelência não tenha dito isso de forma expressa, eu interpreto que ele esteja declarando a inconstitucionalidade desse dispositivo, porque entende que ele não se aplica. A minha posição, presidente, é diversa. Eu entendo que o que a lei da ficha limpa quis fazer foi, além da suspensão dos direitos políticos, dar mais 8 anos de inelegibilidade. Portanto, se alguém for condenado a 5 anos de prisão, fica com os direitos políticos suspensos por 5 anos e depois fica inelegível por mais 8. É isso que diz a lei e é assim que eu acho que deve ser. O que nós estamos discutindo aqui é exatamente como contar esses 8 anos. Então, no meu voto, eu sustentei o seguinte: a partir do momento da condenação por órgão colegiado, ministro Ricardo Lewandowski, a partir da condenação por órgão colegiado, o indivíduo já fica inelegível, não com os direitos políticos suspensos, porque os direitos políticos só são suspensos depois da condenação definitiva. Portanto, há um intervalo entre a condenação por órgão colegiado e o trânsito em julgado, em que ele não tem os direitos políticos suspensos, mas ele já está inelegível, porque é o que diz a lei. E muitas vezes se passa 1 ano entre a condenação por órgão colegiado e o trânsito em julgado, ou 2 anos, ou 5 anos. Às vezes passa 9 anos, eu já vi casos em que há recurso para o STJ. Portanto, se nós não computarmos o prazo que vai da decisão do órgão colegiado até o trânsito em julgado ou até o início do cumprimento da pena, esse cidadão ficaria com a sua inelegibilidade contada da seguinte forma: os 9 anos entre a condenação por órgão colegiado e o trânsito em julgado, os 5 anos da sua pena e mais os 8 anos da lei da ficha limpa.
Eu não acho que essa tenha sido a intenção do legislador e acho que há uma desproporcionalidade aqui. De modo que a minha proposta é manter o sentido da lei da ficha limpa, no sentido de que, além do cumprimento da pena, somam-se 8 anos, mas eu entendo que este período em que ele ficou inelegível entre a condenação por órgão colegiado e o trânsito em julgado, ou o início do cumprimento da pena, porque às vezes passa algum tempo entre o trânsito julgado e o início do cumprimento da pena. Então, um dos reajustes que eu fiz no meu voto foi, em vez de dizer trânsito em julgado, colocar início do cumprimento da pena, desde que o retardamento não tenha sido dado pelo próprio condenado, por fuga ou qualquer outra consequência. Então, a minha proposta é de interpretar a lei conforme a Constituição, entendendo que este é o sentido real da lei, para dizer que o período de inelegibilidade entre a condenação por órgão colegiado e o início do cumprimento da pena são deduzidos dos 8 anos ao final. De forma que, vamos supor que tenham passado 2 anos entre a condenação por órgão colegiado e o início do cumprimento da pena. Então, ele ficou inelegível esses 2 anos, ele continuará inelegível pelos 5 anos que ele cumprir a pena, só que depois, em vez de mais 8, seriam mais 6, porque ele 2 anos já ficou inelegível anteriormente. Eu vou repetir, porque são muitos números, mas no fundo é simples. Dos 8 anos que ele ficaria inelegível, por força da lei da ficha limpa, desconta-se ou detrata-se os 2 anos que ele ficou inelegível entre a condenação por órgão colegiado e o início do cumprimento da pena. Eu interpreto isso não como uma mudança na interpretação da lei da ficha limpa, mas como uma interpretação correta da intenção do legislador. Porque, como disse, e nós bem sabemos disso, nós que também somos juízes criminais, muitas vezes um processo chega ao Supremo sem ter transitado em julgado 5 anos depois, 6 anos depois. Então, se nós não fizermos essa detração que eu estou propondo, nós vamos ter que somar os 6 anos da condenação até o trânsito em julgado, depois os 5 anos da condenação propriamente dita e depois os 8 anos da lei da ficha limpa. Eu acho que há uma desproporção nessa interpretação. Acho que nós devemos ser rigorosos, mas não injustos, e acho que isso produziria um resultado injusto. Esse tema foi ventilado realmente no julgamento originário, e a interpretação é que não teria prevalecido essa linha de entendimento, que era do voto de Vossa Excelência. Eu não tenho absoluta certeza de que tenha sido efetivamente debatido e concluído nesse sentido, embora haja menção a isso. Mas vamos admitir que tenha sido. Eu acho que, quando nós temos uma ação declaratória de inconstitucionalidade e uma norma é declarada inconstitucional, ela sai do sistema jurídico e não é possível revisitar aquela matéria. Saiu do sistema, não tem como voltar. Mas quando o Supremo Tribunal Federal considera, num determinado julgamento, uma lei constitucional, isso não impede que, em julgamento futuro, tendo havido uma mudança na realidade fática ou na própria percepção do direito, quando não numa mudança normativa, que o Supremo possa revisitar essa posição. Eu preciso dizer que eu já escrevi isso em sede doutrinária, vou pedir licença para ler uma pequena passagem, e acho que é o entendimento que já foi firmado também no próprio Supremo, embora possa ter havido alguma discrepância. Portanto, escrevi eu aqui, no meu controle de constitucionalidade. Nada obstante, como já se estudou detidamente em capítulo anterior, a decisão que por maioria absoluta venha a considerar constitucional a norma apreciada, como a que julga procedente a ação declaratória ou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, portanto, exatamente o nosso caso, não impede que mais adiante se venha a impugnar, em controle por via principal,
concentrado e abstrato sua validade. É que, como assentado, podem sobrevir mudanças no ordenamento constitucional, na situação de fato subjacente à norma ou até mesmo na própria percepção do direito que deve prevalecer em relação a determinada matéria. E um exemplo que eu daria, há 30 anos atrás, a ideia de que o princípio da igualdade acolhesse uniões de pessoas do mesmo sexo talvez fosse impensável. E poderia, eventualmente, uma norma que dissesse casamento só pode ser entre homem e mulher, que ela fosse considerada constitucional. E, ao longo do tempo, a percepção desse fenômeno se transmudou e, portanto, o que antes era considerado constitucional passa a ser considerado inconstitucional. Portanto, é apenas uma questão, na minha visão, de interpretação evolutiva. E concluo eu, por essa razão, não preclui para o próprio Supremo Tribunal Federal a possibilidade de voltar a se manifestar sobre a matéria, se assim alvitrar, e aí transcrevo um voto relevante do ministro Carlos Mário Veloso no mesmo sentido que eu acabo de expor. Portanto, mesmo que se entenda que a matéria já tenha sido debatida, eu acho que não é vedada a revisita a essa matéria, sobretudo porque, levando em conta essas contas que eu fiz, eu acho que nós podemos produzir um resultado muito... Se alguém for condenado a uma pena de 1 ano e o processo levar 6 anos em tramitação, como infelizmente acontece, se nós não fizermos a conta como eu estou propondo, essa pessoa ficaria inelegível. Os 6 anos entre a condenação por órgão colegiado e o início do cumprimento da pena, depois 1 ano de cumprimento da pena e depois mais 8 anos. Portanto, por uma condenação de 1 ano, ele ficaria inelegível por 15 anos. Essa não me parece a solução mais justa, nem me parece ter sido a vontade do legislador. Por essa razão, presidente, eu pedi todas as vênias ao ministro Cássio Nunes Marques por entender que a interpretação que Sua Excelência deu ignora o propósito da lei da ficha limpa e entendo, no entanto, que o propósito da lei da ficha limpa se harmoniza com este sentido que eu estou procurando dar. A inelegibilidade é de 8 anos e pode ter sido fragmentada em 2 anos entre a condenação por órgão colegiado e o início do cumprimento da pena e mais 6 anos, por exemplo, depois. Por essa razão, o meu dispositivo, presidente, no meu voto, e aqui concluo, é o seguinte. Pedido que se julga parcialmente procedente para interpretar o artigo 1º, inciso 1, letra E, da Lei Complementar 64 de 90, em conformidade com a Constituição, com a finalidade de explicitar que do prazo de inelegibilidade de 8 anos após o cumprimento da pena, deve ser deduzido o período de inelegibilidade transcorrido entre a condenação por órgão colegiado e o início do cumprimento da pena, desde que a demora entre o trânsito em julgado e o efetivo início do cumprimento da pena seja devido exclusivamente a questões de administração da Justiça. E também, pedindo vênia ao ministro Cássio, estou divergindo para que a modulação dos efeitos se dê ex nunc, só daqui para frente, sem afetar nenhuma situação pretérita. E assim, me parece, porque muitos candidatos potenciais não fizeram o pedido de registro da sua candidatura porque estavam interpretando a lei como o Supremo havia interpretado ou aparentemente interpretado da primeira vez. Então, se nós permitirmos que os poucos que não se curvaram à jurisprudência se beneficiem, eu acho que nós criamos uma desequiparação injusta. Portanto, como aqui vislumbro, em algum sentido, uma mudança de entendimento, acho que só pode valer daqui para frente. A minha tese de julgamento, presidente, é precisamente a seguinte. Do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena previsto no artigo 1º, inciso 1, letra E, da Lei Complementar número 64 de 90, deve ser deduzido o período transcorrido entre a condenação por órgão colegiado e o efetivo início do cumprimento da pena.
Esse é o ponto de vista que eu sustentei, pedindo todas as vênias ao eminente ministro Cássio Nunes Marques. Senhor presidente, uma breve manifestação, não a respeito do voto brilhante do ministro Barroso, mas de uma assertiva de Sua Excelência, que, ao final, já até dispensaria o meu à parte, para que se evite comentários de que a proposta autoral, se eventualmente acolhida em toto ou em parte, como fez Sua Excelência está julgando parcialmente procedente, não é isso? Para interpretar conforme a Constituição. Conforme. Não seja tomada por tornar a lei da ficha limpa inócua. Digo isso porque é importante que se frise. De estar em julgamento é apenas uma linha de um dispositivo da lei. Não é a lei da ficha limpa, é apenas uma linha. O artigo 1º, inciso 1... Ministro Cássio, foi exato, eu falei a mais, é exatamente este específico dispositivo, e não a lei toda. A lei toda. Certamente, claro. Mas, ao final, Vossa Excelência já rematou. Então, em relação, por exemplo, só ao inciso 1 do artigo 1º, nós temos 13 alíneas que tratam da inelegibilidade. A simples observância de que nós temos 13 alíneas que tratam de inelegibilidade, e todas elas, absolutamente todas elas, com a fixação de prazo certo e indicação de marco inicial da contagem de 8 anos certo. E isso está na lei da ficha limpa e não está sendo debatido. 13 alíneas no inciso 1 do artigo 1º, todas 8 anos contados de uma data específica. A única linha que isso não aconteceu foi com a linha E, porque ela diz: o candidato estará inelegível a partir da primeira decisão em colegiado. Então, a partir do momento que o candidato é condenado por um órgão colegiado, ele está inelegível por 8 anos. Se daquela data onde ele começa a cumprir a pena, daqui a 7 anos, vier o trânsito em julgado, reinicia-se a contagem de 8 anos. Se depois do trânsito em julgado e ele ainda não cumpriu a pena, perdurar mais 7 anos, e aí já se vão 14, a partir do momento em que ele cumpre a pena, ele estará condenado por mais 8 anos. É só fazer uma conta. 7 anos, mais 7 e mais 8. O ajuste que eu entendi que merece essa conformação constitucional, que Sua Excelência Ministro Barroso também vê que há necessidade desse ajuste, é porque apenas nessa linha não foi fixada uma data específica, um marco temporal específico. Todas as outras hipóteses, o prazo de inelegibilidade é de 8 anos a se iniciar com um marco temporal específico. Apenas na linha E nós temos essa claudicância a depender da marcha processual, que pode elevar a inelegibilidade de 8 anos para 22, 24 ou mais anos. Era essa a intervenção, para que fique claro que o que está sob julgamento é apenas uma linha da lei da ficha limpa, e não absolutamente, como bem frisou o ministro Barroso, nenhuma revisão da lei da ficha limpa. Muito obrigado, senhor presidente, pedindo desculpas aqui ao ministro Barroso pela parte e pelo ministro Alexandre, que aguarda para a devolução do voto visto. Então, o ministro Alexandre de Moraes tem a palavra. Obrigado, presidente. Eu gostaria aqui de iniciar dizendo que, apesar de ser uma única linha, todo o respeito ao que foi dito, é a linha mais importante da lei da ficha limpa, que afasta da vida política criminosos condenados por crimes graves com trânsito em julgado. Então, na verdade, essa linha mereceu uma atenção toda especial numa lei que foi de iniciativa popular e do Congresso Nacional, por duas observações que faço. Primeiro, ela não inventou o mecanismo. Antes, havia alguns crimes e, após o cumprimento da pena, a inelegibilidade por 3 anos. Esse mecanismo
antigo, desde 1990, a Lei Complementar 64. E nunca se discutiu a compensação, porque, e vou entrar no meu voto, uma coisa é suspensão dos direitos políticos, artigo 15, inciso 3º, outra coisa, inelegibilidade prevista pelo parágrafo 9º do artigo 14. O que fez o Congresso Nacional a partir da Lei de Iniciativa Popular? Ampliou os crimes e ampliou a inelegibilidade. E por que fez isso? Fez isso pelo desassombro que vinha ocorrendo. Inúmeros políticos condenados e logo voltavam imediatamente a ocupar os cargos. E não são todos os crimes, são crimes graves somente que geram a inelegibilidade. Então, isso é muito importante dizer, porque dependendo do resultado desse julgamento, por exemplo, um traficante de drogas, tráfico de drogas, a pena é de 5 a 15 anos de reclusão. Se nós pegarmos a pena média, 10 anos, ele completa a pena, nem inelegível ficou. Nem inelegível ficou. Um homicida, homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, torturou e tacou fogo a pessoa. Ah, não tem ninguém que é candidato assim? Tem. Pergunta para o TRE do Rio de Janeiro. Vários milicianos que tentaram ser candidatos. Pena, 12 a 30 anos. Que ele pega a pena mínima, 12 anos. Completou a pena, nem inelegível está. Ah, mas é muito tempo. Não cometa o crime. Não cometa o crime. A ideia da lei da ficha limpa foi exatamente expurgar da política, por mais tempo que for possível, que seja possível, criminosos graves. Ah, mas radicalizou, homicídio qualificado, tráfico de drogas. Então vamos pegar crime contra a administração pública. Cometeu um peculato, artigo 312, pena de 2 a 12, e depois deu a tradicional lavadinha no dinheiro, lavagem de dinheiro, pena de 3 a 10 anos. Se pegar a pena mínima, a média em cada um, vai pegar 5, 6 com 5, 11, também não está inelegível, cumpre a pena. Ou seja, a lei da ficha limpa veio por iniciativa popular para ampliar o afastamento de criminosos graves, seja contra a vida, seja contra a administração pública. Ampliar o afastamento desses criminosos condenados com trânsito em julgado da vida pública e, dependendo do resultado do julgamento, o que nós teremos é simplesmente, para esses crimes, afastar totalmente a inelegibilidade, porque vai ser absorvida numa detração que precisa de previsão legal, ao meu ver, com todo o respeito às posições em contrário. Mas citei aqui alguns crimes para verificar exatamente que, dependendo do resultado, nós acabamos com a inelegibilidade, que tem um pressuposto absolutamente diverso da suspensão dos direitos políticos do artigo 15, inciso 3º. Ah, então porque o legislador, se quis ser tão rigoroso, não previu que nunca mais pode ser candidato, porque o substrato constitucional dessa inelegibilidade é o parágrafo 9º do artigo 14, que prevê não só a criação da inelegibilidade, mas o prazo de sua duração. O legislador só pode criar inelegibilidades relativas, com prazo. Absolutas só as previstas na Constituição. Então, é algo extremamente sério, e aqui cumprimento Vossa Excelência, presidente, por trazer realmente esse julgamento antes das eleições, para que pelo menos nós possamos definir se vamos manter o entendimento que
que vem sendo do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, um entendimento rigoroso do afastamento de criminosos da vida pública por mais tempo possível, ou se vamos, por outros posicionamentos, permitir que eles voltem. Que voltem, bem antes do tempo, para a vida pública. Presidente, eu começo... Já comecei, né? Mas eu continuo... Retoma. Fosse concluir. Eu continuo aqui e vou, por questão de ordem, pedir para Vossa Excelência destacar o julgamento do não conhecimento dessa ação direta de inconstitucionalidade. Com todas as vênias ao que defendeu com brilho o eminente ministro Luiz Roberto Barroso, nós sabemos que a nossa jurisdição constitucional, a jurisdição constitucional brasileira, tem diferenças em relação, como ocorre em todos os países, em relação a outras jurisdições constitucionais, como Portugal, Áustria, Alemanha. No Brasil, se introduziu, e o ministro Gilmar Mendes foi um dos autores intelectuais da lei, se introduziu o caráter dúplice em todas as ações ligadas a controle de concentrado. Vale dizer, chegou no Supremo, se, por maioria absoluta, o Supremo decidiu de um lado ou do outro, a questão está definida. Se a ação direta pede a inconstitucionalidade e o Supremo declara, definiu. Agora, se o Supremo julga improcedente, por maioria absoluta, também definiu. O que não ocorre em Portugal, por exemplo. Aqui é muito claro, no Brasil, porque os mesmos efeitos são dados à procedência da ação ou à improcedência. Efeitos erga omnes, efeitos vinculantes. Por que isso é importante? Porque esse caráter dúplice que veio no artigo 23 da Lei 9868, e foi importantíssimo, porque antes, todos nós nos recordamos, antes, se o Supremo julgasse improcedente uma ação direta, ou seja, 11-0, essa lei é constitucional, improcedência, ninguém precisava cumprir. O juiz podia falar, não é, eu acho que não é, que é inconstitucional, não vinculava ninguém. Vem em boa hora esse caráter dúplice. E somado a esse caráter dúplice, isso é muito importante, e eu estou fazendo um resumo do voto, que já distribuí a vossas excelências, somado a esse caráter dúplice, há o que nós também sabemos, a natureza na nossa jurisdição constitucional do pedido do Supremo Tribunal Federal ficar adstrito ao pedido, mas a causa de pedir é aberta. Ou seja, se o autor pede para declarar inconstitucional, como pediu, a lei da ficha limpa, os artigos tais, por causa de pedir próxima e remota, porque fere o artigo tal da Constituição por esses motivos, o Supremo pode falar, não, eu até declaro inconstitucional, mas porque fere o outro artigo e outros motivos. Há uma presunção absoluta, isso é pacificado na nossa jurisdição constitucional, a partir da causa de pedido aberta, que o Supremo Tribunal Federal analisou todos os fundamentos possíveis. Até por isso, a própria Lei 9868 democratizou a jurisdição constitucional. Trouxe o amicus curiae, trouxe a possibilidade de audiências públicas, trouxe a possibilidade do Supremo Tribunal Federal pedir pareceres a órgãos técnicos e a juristas e aos próprios tribunais, porque, uma vez decidido, não cabe repetição de ação direta, pacificado aqui na nossa jurisprudência, e mais, não cabe ação rescisória. Isso que já era pacificado, e cito vários precedentes, veio também no artigo 26 da Lei 9868, não cabe ação rescisória. Mas nunca mais o Supremo Tribunal Federal vai poder discutir esse assunto? Sim, porque a própria Corte definiu que as decisões não vinculam o Congresso Nacional. Basta o Congresso regulamentar a matéria de outra forma, ou da mesma forma, isso volta
a poder ser discutido. Mas não cabe nova ação direta, ou nova ADPF, ou nova ação declaratória de constitucionalidade, e não cabe ação rescisória. Isso não só é texto expresso do artigo 26 da Lei 9868, mas já era jurisprudência pacificada no Supremo Tribunal Federal. Do que se trata a ADI 6630, que estamos julgando? É uma verdadeira ação rescisória, uma medida substitutiva, como se fosse uma ação rescisória disfarçada, do julgamento das ADCs 29 e 30 e da ADI 4578 de relatoria de Vossa Excelência, onde os mesmos argumentos expostos na petição inicial, e vou citar, o trecho dos votos, à época discutido, foram analisados. Na ADC 29 e 30, na ADI 4578, se analisou a lei da ficha limpa como um todo, mas os pontos específicos foram discutidos. Inclusive, a grande discussão sobre essa possibilidade da inelegibilidade antes do trânsito em julgado, a partir da segunda instância, e a possibilidade que Vossa Excelência defendeu dessa detração. Então, houve discussão, houve julgamento que consta no dispositivo. Então, nós estamos discutindo o que já foi discutido. Isso é possível? Entendo que não, porque não houve alteração da lei, não houve alteração de paradigmas constitucionais, não me parece que tenha havido alteração fática para uma mutação constitucional, uma vez que os crimes graves que geram inelegibilidade não diminuíram, infelizmente. Então, nós estamos rediscutindo. Nós vamos abrir a possibilidade de inúmeras outras ações rescisórias, entre aspas, travestidas de ações diretas, ações declaratórias. Os pedidos, aqui, presidente, os pedidos apresentados nessa ação direta estão totalmente abrangidos, foram discutidos e mais, foram votados. Não foi en passant, foram votados naquela oportunidade. E a Corte, em maioria, foi uma votação majoritária, foi 6-5. Eu, à época, não fazia parte da Corte, mas foi 6-5, então foi uma votação apertada, para demonstrar realmente a discussão da questão. A Corte afirmou a constitucionalidade do tratamento mais rigoroso, que foi uma opção do legislador em relação ao regime de inelegibilidade. Entendeu válida, viável, justificável e mais, entendeu, constitucional a imposição dessas novas hipóteses de inelegibilidade com prazos mais longos, de forma efetiva, já a partir da condenação por órgão colegiado e depois do término da pena. O tema discutido na presente ADI, na 6630, constou, inclusive, no dispositivo. O julgamento foi sendo suspenso e constava tanto na ata, na descrição e depois no dispositivo. Nós podemos, obviamente, a maioria aqui pode decidir, que nós vamos começar a aceitar a possibilidade de novas ações diretas, como ações rescisórias, quando não foi declarado inconstitucional, só constitucional. Mas será um avanço, uma alteração, porque essa tese alusiva à detração do prazo de inelegibilidade entre segunda condenação de segundo grau e início do cumprimento da pena, descontar da inelegibilidade após o cumprimento da pena, foi expressamente apreciada pela Corte. Começou consignada no voto de Vossa Excelência, presidente, que é do ministro relator. Vossa Excelência foi acompanhado pelos ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Celso de Mello e César Peluso. E se formou a maioria
com os votos do ministro Joaquim Barbosa, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Aires Brito e Marco Aurélio. Constou, inclusive, no item 13 da ementa do julgamento. Foi debatido, discutido, votado e constou. Eu transcrevo aqui a emenda, o item 13 e acho importante a leitura. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga improcedente. Ações declaratórias cujo pedido se julgam procedentes mediante a declaração de constitucionalidade das hipóteses de inelegibilidade instituídas pelas alíneas do artigo 1º, inciso 1º da Lei Complementar 64/90, introduzidos pela Lei Complementar número 135/10, vírgula. Vencido o relator em parte mínima, naquilo em que, em interpretação conforme a Constituição, admitia a subtração no prazo de 8 anos de inelegibilidade posteriores ao cumprimento da pena, do prazo de inelegibilidade decorrido entre a condenação e o seu trânsito em julgado. É o pedido. É o mesmo pedido. Isso consta expressamente no item 13 da ementa. E não só, presidente, consta na ementa, mas já constava desde a proclamação parcial do resultado de julgamento na sentada do dia 1º de dezembro de 2011, quando o julgamento foi interrompido por um pedido de vista do voto do eminente ministro Joaquim Barbosa. Então, na sentada do dia 1º de dezembro, já constava, após o voto do senhor ministro Luiz Fux, que julgava parcialmente procedente a ação declaratória nos termos do voto a hora reajustado, apenas para dar interpretação conforme a linha E, inciso 1º do artigo 1º da Lei Complementar 64/90. Então, já constou na ementa, Vossa Excelência, como foi vencido nessa mínima parte, manteve a relatoria e a redatoria fez questão de constar essa parte. Depois, no dia 15 de fevereiro, em outra sentada, consta novamente, e no dia 16 de fevereiro, novamente. E os debates ocorreram em relação especificamente ao que estamos tratando nessa DI 6630. O ministro Marco Aurélio, que se manifestou favoravelmente à ampliação desse prazo de inelegibilidade, por entender que se tratou de uma opção, como eu entendo também, uma opção político-normativa válida e constitucionalmente idônea do legislador. O ministro Marco Aurélio, nos debates, colocou: presidente, chegamos, ia deixar por último esse item, mas não farei suspense quanto ao meu voto, ao tema tratado na linha E do inciso 1º do artigo 1º da Lei Complementar número 64/90, com a redação. Aí começa a discussão. A consideração da decisão criminal estava submetida à preclusão maior, trânsito em julgado, defende a questão da possibilidade dessa antecipação. Eu não quero cansá-los com a leitura, mas segue na sequência e afasta expressamente no seu voto a possibilidade de detração. E fala: fiz uma projeção. Imaginemos que uma decisão do colegiado tenha sido prolatada em 2010 e que essa decisão de início desafie recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça e o extraordinário para o Supremo. Se houver uma situação concreta que, de forma otimista, imaginemos a passagem apenas de 5 anos da tramitação do processo nos 2 tribunais, ter-se-á considerado uma pena de 3 anos o cumprimento e mais 8 anos de inelegibilidade. O que ocorrerá se proceder-se à mitigação da norma, disse o ministro Marco Aurélio, aprovada pelos legisladores, e cogitar-se da subtração do período entre o acórdão e a data do trânsito em julgado? Veja, expressamente tratando dessa hipótese. 11 anos, 8 mais 3, menos os 5 aludidos. E não considero argumento extravagante. Estará o candidato inelegível apenas por 6 anos. Então, afastou, porque o que a lei da ficha limpa quis foi ser realmente mais dura com criminosos condenados por crimes graves com trânsito em julgado. Então, houve essa discussão, tanto na ementa constante, no voto de Vossa Excelência, na ementa como vencido, ministro Marco Aurélio, ministra Rosa Weber,
ao apontar sua divergência, também colocou, e transcrevo no voto, também colocou a importância da inelegibilidade do parágrafo 9º do artigo 14, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa, etc., e disse, somadas tais razões, reitero de que a inelegibilidade não se traduz em sanção penal. Com a devida vênia, divirjo do voto do eminente relator, ministro Luiz Fux, no específico ponto em que declara parcialmente inconstitucional, sem redução de texto, para que a questão, e depois continua, admitir a dedução do prazo de 8 anos de inelegibilidade posteriores ao cumprimento da pena no prazo de inelegibilidade decorrido entre a condenação e seu trânsito em julgado. E a ministra Rosa Weber ainda continuou dizendo, a imposição da inelegibilidade desde a condenação pelo colegiado, passando pelo trânsito em julgado e até por 8 anos após o cumprimento da pena, constitui um prazo dilatado, mas que se encontra dentro do âmbito da liberdade de conformação do legislador. Ou seja, aqui também a discussão e os fundamentos, os quais também concordo com a eminente ministra Rosa Weber. Da mesma forma, presidente, colegas, a ministra Carmen Lúcia igualmente reconheceu a constitucionalidade da Lei Complementar 135 e afastou a possibilidade de detração. Eu cito a questão, aqui a eminente ministra Carmen Lúcia diz, ao final, senhor presidente, quando se tratou da questão da razoabilidade, não da proporcionalidade, a meu ver, continuo entendendo que esta lei, tal como afirmado pelo ministro relator, como eu disse, cujo voto acompanho, mas em maior extensão, considerando constitucional plenamente, é exatamente no sentido de dar cumprimento à Constituição, segundo o que foi estabelecido pelo legislador. E aí entra na questão específica. Quanto à ressalva feita ao ponto da restrição, à linha E do inciso 1º do artigo 1º da Lei Complementar 135, considero-a perfeitamente consonante, harmoniosa com a Constituição, razão pela qual também julgo improcedente as ações. E continua dizendo, a ausência de condição de elegibilidade decorrente da suspensão dos direitos políticos que atinge penalmente o réu definitivamente condenado, impedindo-o de votar e ser votado, perdura pelo mesmo prazo da pena, enquanto a inelegibilidade decorre dessa condenação, que é exatamente o outro ponto da presente ação 6630. Os dois pontos foram tratados, discutidos, constam nos votos dos eminentes ministros que participaram. Aqueles que o acompanharam, o ministro Dias Toffoli e o ministro Gilmar Mendes, acompanhando a Vossa Excelência, também, obviamente, fundamentando os mesmos fundamentos de Vossa Excelência. Então, presidente, diversamente do que foi afirmado, a meu ver, na petição inicial, a Corte efetivamente deliberou sobre a constitucionalidade do artigo 1º, inciso 1º, letra E, da Lei Complementar 64. Não só isso, mas os dois pontos específicos trazidos, entendendo, por maioria de 6-5, constitucional a fluência integral do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena, por integrar um projeto normativo, a Lei da Ficha Limpa, editado com o propósito realmente de endurecer. Podemos concordar ou não, mas dentro das opções, ao meu ver, razoáveis de política legislativa do Congresso Nacional. E opção política legislativa para garantir a efetividade das normas que tutelam e promovem a moralidade administrativa, a idoneidade e legitimidade dos processos eleitorais. A Corte, não é que a Corte simplesmente discutiu, en passant, não. A Corte deliberou sobre o afastamento da detração, separando de um lado o que é suspensão dos direitos políticos, do outro lado o que é inelegibilidade e permitindo a contagem da inelegibilidade inicial a partir de decisão do 2º grau e que esse prazo não seria descontado dos 8 anos. Então, presidente, a partir disso, a partir dessa decisão,
maioria absoluta declarando a constitucionalidade dessas duas hipóteses que hoje voltam a ser discutidas. Houve efeitos erga omnes e vinculantes, tanto que o Tribunal Superior Eleitoral, e cito aqui inúmeras decisões, o Tribunal Superior Eleitoral passou a aplicar exatamente o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Os TRS, o que decidido pelo pelo Supremo Tribunal Federal, assim como todos os demais juízes eleitorais. Portanto, presidente, entendo incabível a repetição desse julgamento, da proposta, dos 2 pontos propostos na apresentação direta, porque entendo que se assemelha-se integralmente a uma ação rescisória, simplesmente se está pedindo para o Supremo rever o que debateu e, por 6-5, decidiu de forma específica, volto a dizer, constando, inclusive, no item 13 da ementa de Vossa Excelência. Nesses termos, presidente, eu voto, inicialmente, por isso que destaquei, no sentido do não conhecimento da apresentação direta de inconstitucionalidade por ser um sucedâneo de ação rescisória não permitida pelo artigo 26 da Lei 9896. Assim que voto, presidente. Eu vou colher os votos, mas acho importante esse destaque que o ministro Alexandre fez, porque a própria previsão da lei que regula a ação declaratória de não admitir a ação rescisória é transmitir segurança jurídica nessas questões de controle de constitucionalidade, porque as leis têm presunção de constitucionalidade. A partir do momento que o Supremo Tribunal Federal define no controle abstrato a conformidade da lei à Constituição ou a desconformidade, eu acho que essa matéria fica solucionada. É uma questão de transmitir segurança jurídica. E eu até quero aqui me valer até de uma velha lição do professor Barbosa Moreira, que foi um querido professor meu e do ministro Luiz Roberto Barroso, que assentava, só não muda de opinião quem já morreu. Então, depois que eu tive a experiência no TSE, eu verifiquei, eu peço até Vênia de eu estar me adiantando assim, nesse debate, mas só para abrir os trabalhos, eu, depois que participei da experiência do TSE, eu realmente verifiquei que a ratio legis e a voluntas legis foi exatamente a mesma. Foi exacerbar para que, em primeiro lugar, não voltasse ao poder, ao exercício do poder, aquelas pessoas que cometeram uma versação em relação à coisa pública. E, em segundo lugar, houve um pequeno temor de que isso pudesse parecer uma cassação de direitos políticos. Daí, a lei estabeleceu penas, dentro dessa conformação do legislador, penas longas. Mas, na verdade, também não era cassação de direito político. A ratio da Constituição, que veda a cassação de direito político, é para se opor a atos arbitrários e ilegítimos que ocorreram no país no passado. Agora, é claro que o legislador constituinte tem todo o direito de estabelecer um prazo bem longo de interdição ao exercício de direitos políticos, pessoas condenadas por crime de corrupção contra a administração, quer dizer, o corrupto da administração pública tem o direito depois de voltar ao exercício da administração da coisa pública. Então, eu achei importantíssimo que a Vossa Excelência destaca essa preliminar, porque se, digamos assim, esse precedente é acolhido, nós vamos poder de rever uma série de declarações de constitucionalidade, às vezes até por conveniência. Então, eu li com muito vagar esse destaque que Vossa Excelência fez em relação à admissibilidade da ação. Vossa Excelência menciona o voto de todos, inclusive o meu, que fui vencido, mas não tenho nenhum problema de, com humildade judicial, reconhecer que hoje estou convencido do ponto de vista contrário, mas realmente essa é uma questão muito relevante para a Corte sobre, digamos assim, a estabilidade e a imutabilidade das suas decisões no controle de constitucionalidade. Matéria de fato, doutora Zucchelli. Matéria de fato, eminentemente de fato, Excelência. 2 esclarecimentos. Em razão do voto proferido pelo ministro
excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, quando Sua Excelência menciona sobre a extrapolação dos limites do pedido. Nesse caso, informo que as folhas 31 da petição inicial consta o pedido feito exatamente no sentido que deferida a liminar pelo excelentíssimo ministro relator. O segundo esclarecimento é que o próprio Congresso Nacional, ao tomar conhecimento dessa desproporcionalidade, com base na liminar proferida pelo ministro Nunes Marques, já aprovou no novo Código Eleitoral, aprovado na Câmara dos Deputados, a alteração dessa desproporcionalidade na lei. Muito obrigada. Agora, também é importante esclarecer... O Congresso não aprovou nada ainda. Nada, não aprovou nada. Não, e tanto que o Senado Federal brecou. Não. O Código, a Câmara aprovou e o Senado ainda vai discutir, vai discutir bastante. Não, isso. e eu trago aqui as informações do Congresso Nacional no sentido de, nas suas informações, sustentando que eventual procedência da ação constituiria uma usurpação da competência constitucional do Congresso Nacional e falta de interesse processual na medida que a bancada do partido autor aprovou à unanimidade o texto da lei impugnado por ocasião do processo legislativo e que a lei complementar, lei da ficha limpa, seria fruto de uma amplíssima mobilização cívica de diversos segmentos da sociedade em busca da maior lisura e decência dos processos de eleição dos quadros políticos dirigentes do país. E, finalmente, que durante o processo legislativo a maioria parlamentar rejeitou expressamente propostas de emenda à redação que previam a detração, sem prejuízo, ao final, um argumento de encerramento, que a matéria controvertida foi expressamente debatida nas ADCs 29 e 30, que fui o relator, e fiquei parcialmente vencido exatamente nesse aspecto que o ministro Alexandre de Moraes menciona. Então, a palavra do Supremo Tribunal Federal, num dado momento, tem que ser imutável e indiscutível. É o preço que se paga para ter segurança jurídica. Se é justo ou injusto, se é certo ou errado, a coisa julgada. Eu não tenho compromisso com isso. A coisa julgada tem compromisso com a segurança jurídica e a estabilidade social. Então, após o voto de Vossa Excelência, eu tenho de colher o voto. Presidente, eu só gostaria de fazer uma observação para registrar que o ministro Alexandre acaba de proferir, acho extremamente importante o voto a propósito dessa temática. Mas a mim me parece que é possível, sim, que uma lei declarada, é evidente, se uma lei é declarada inconstitucional, tolle questio, o tema está resolvido. O ministro Alexandre, inclusive, esboçou a possibilidade de o Congresso aprovar, como acontece, uma nova lei e, eventualmente, uma corte uma nova composição vira a declarar a lei constitucional. E isso é um diálogo institucional que se desenvolve, há vários exemplos no direito comparado. O outro fenômeno é igualmente possível de, sem entrar nessa discussão sobre quão profundas foram as discussões naquele momento e se o tema ficou, de fato, resolvido. Mas essa é uma questão porque eu convivi com a construção inicial da ADC, da Ação Declaratória de Constitucionalidade. Discuti, então, o tema na linha do que já defendia na minha dissertação de doutorado. Portanto, A Vossa Excelência sempre rejeitou esse caráter dúplice. Isto, exatamente nessa perspectiva. E aí, então, eu escrevi num texto, a propósito dessa temática, que se o Instituto da Eficácia erga omnes entre nós, tal como a força de lei no direito tedesco, chamada Gesetzkraft, constitui categoria específica de direito processual, afigura-se lícito indagar se seria admissível a submissão de lei que teve a sua constitucionalidade reconhecida a um novo juízo de constitucionalidade do STF. E dizia, analisando especificamente o problema da admissibilidade de uma nova aferição de constitucionalidade de norma declarada constitucional pela Corte Constitucional Alemã, Bundesverfassungsgericht, Hans Brockes a considera possível,
desde que satisfeitos alguns pressupostos. É o que anota na seguinte passagem do seu ensaio sobre o tema. Se se declarou, na parte dispositiva da decisão, a constitucionalidade da norma, então se admite a instauração de um novo processo para aferição de sua constitucionalidade se o requerente, o tribunal suscitante ou o recorrente demonstrar que se cuida de uma nova questão, uma questão que eventualmente não foi resolvida. Tem-se tal situação, após a publicação da decisão, se verificar uma mudança de conteúdo da Constituição ou da norma objeto de controle, de modo a permitir supor que outra poderá ser a conclusão do processo de subsunção. Uma mudança substancial nas relações fáticas ou na concepção jurídica geral pode levar a essa alteração. Só queria lembrar que, recentemente, não faz muito, nós tivemos um caso, ainda estava entre nós o ministro Teori Zavascki, que foi a questão de LOAS, em que nós declaramos, aqui foi até o contrário, houve uma DIN contra a lei de LOAS e o Supremo declarou constitucional a lei, que estabelecia aquele teto, ou aquele critério para conceder a assistência social. E depois passaram a pulular, em função de várias considerações, liminares que vinham ao Supremo em reclamações, pedindo que se aplicasse aquele entendimento de que a lei de LOAS deveria ser aplicada, o modelo de assistência social, e, portanto, não se poderia expandir os critérios a propósito do tema. E nós, depois, portanto, de termos declarado a constitucionalidade da lei, pronunciamos uma declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia da nulidade naquele caso. Portanto, eu peço todas as vênias ao ministro Alexandre para anotar que é possível, sim, que é admissível, sim, a rediscussão, tendo em vista uma ação declaratória de constitucionalidade, que isso é possível. Até uma forma do sistema desatar um nó que se coloca. Do contrário, os autores alemães até dizem assim, isso não seria sequer Gesetzeskraft, força de lei, já seria uma decisão com Verfassungskraft, força de Constituição. E isso, a esse ponto não se pode chegar. Quer dizer, se de fato se tem incongruências e impasses, e depois no debate isso poderá vir, se se tem incongruências e impasses, eu me lembro, por exemplo, do voto da ministra Rosa Weber, em que ela dizia que, em casos concretos, isso se pode verificar. E aqui a gente verificou pelas considerações feitas pelo ministro Barroso, pelo ministro Nunes Marques, que há incongruências que se colocam, e que Vossa Excelência tinha apontado também no seu voto, né, desde aquela época. Então, é possível, sim, que haja essa possibilidade de revisão. De certa forma, é isso que se coloca. Em resumo, termino como iniciei. Declarando a inconstitucionalidade de uma lei, nós não temos como, de fato, não cabe rescisória, não cabe rediscutir. Quer dizer, a solução será uma solução político-jurídica, como sabemos. Muitas vezes o Congresso vai aprovar uma nova lei e, muitas vezes, num texto semelhante, será declarado agora constitucional, não é? Agora, declarada a constitucionalidade de uma lei, pode ocorrer que ela venha a ser declarada inconstitucional num dado momento. Isso é possível, portanto, gostaria de fazer esse registro. Permite, ministro Gilmar. Isso é interessante porque, primeiro, acaba com o caráter dúplice que não existe na Alemanha. E, segundo, será mais interessante ainda porque, imagine todos os partidos políticos, todos colegitimados, que entraram com ações diretas e perderam. As ações foram improcedentes. Vão entrar tudo de novo, então. Podem ingressar. E nós vamos ficar na insegurança jurídica. Vossa Excelência concorda que todos poderiam entrar. Não estou dizendo... E nós vamos assim por diante. Nós podemos avaliar que nem sequer se cogita de reprocessar. Teria que haver um fundamento, uma discussão que à época já houve. Agora, o problema se coloca, sobretudo, nas ações declaratórias de constitucionalidade, né, cujas decisões, como sabemos, eficácia vinculante, né, eficácia erga omnes e efeito
vinculante. O argumento ad terrorem não me impressiona nesse caso, né, certamente, mas é necessário, me parece. E o modelo alemão também permite exatamente o caráter dúplice. A Gesetzeskraft tanto vale para o juízo de procedência como de improcedência. Portanto, o modelo é idêntico. Então, a mim me parece que, até como desate para eventuais impasses, é de se admitir, sim, eu não estou me pronunciando agora sobre o mérito, é de se admitir a possibilidade. Suspende. Para debater esse tema. Esse tema tem uma densidade importante e é uma questão de precedente muito importante para a Corte, porque desde o nascedouro, a primeira vez a lei foi declarada inconstitucional porque não respeitava a anualidade, mas o TSE travou ali uma luta bem grande naquela época, a presidência de Vossa Excelência, não foi, ministro Gondor? Então, realmente, já na época se alegava que havia um exagero, lei de iniciativa popular mal feita, mas dura lex sed lex. Então, era o que prevalecia. Essa questão eu acho que até a questão de mérito, ela chega a ter menos importância do que essa questão da admissibilidade de uma ação declaratória de inconstitucionalidade depois do Supremo declarar a lei constitucional num sistema em que só não vincula a decisão legislativa, mas o judiciário e a administração pública ficam vinculados. Eu acho que essa matéria merece que nós tenhamos essa oportunidade, cada um expor com mais vagar, não no limite das audiências do intervalo. Então, eu vou suspender por 30 minutos, vou fazer as minhas audiências. Hoje marquei presencial, não sei se os senhores também têm audiências, porque o presencial nós estamos atendendo os advogados, né? E aí voltamos e vamos debater esse tema de extrema importância para a nossa Corte. Tá? Então, eu suspendo a sessão pelo tempo regimental de 30 minutos.